Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Peço para você me ajudar compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Aqui, né, estava assistindo ainda agora uma entrevista do governador de Minas Gerais, do Zeima. Eu nunca vi, gente, eu não considero esses caras que se elegeram na onda do bolsonarismo como políticos, não. Eles se aproveitaram da política para entrarem na política, mas para mim não são políticos, não. Começando pelo guru, pelo chefe deles, que é o Bolsonaro. Pô, um cara desse dizer, que não foi agora nessa entrevista, não, foi numa outra que ele deu, que não teve golpe militar no Brasil em 64, que não foi um golpe militar, que não teve tortura. Ora, como é que pode um negócio desse, gente? Ele diz que não houve tortura. Com esse monte de desaparecidos, só isso aí já é uma tortura. Né? Principalmente para os familiares que até hoje não encontraram os corpos dos seus familiares para fazer um enterro com dignidade. Esse pessoal aí que querem ser presidente do nosso país. Entenderam? Simplesmente isso. Gente, como a imprensa não está falando absolutamente nada, só em redes sociais, eu vou dar uma colher de chá aqui e falar da Peseada, que é uma passeata comandada pelo maior propagandista de mentiras na história recente do Brasil. Aquele moleque lá de Minas Gerais, um tal de Nicolas Ferreira. E olha a irresponsabilidade dos eleitores mineiros. Nicolas Ferreira, proporcionalmente, foi o deputado mais votado do Brasil. Sem entender nada. Porque até hoje ele só abre a boca para contar mentiras lá na Câmara e falar besteira. Mas eles fazem isso, gente. A minha camisa aqui dos Beatles. Eles fazem isso porque eles sabem que eles têm uma Clark aqui, o gado, que não abandona eles de maneira nenhuma, com todas essas mentiras que eles falam 24 horas para esse pessoal. Ora, a questão Bolsonaro está resolvida. Eles podem caminhar do inferno para o céu e do céu para o inferno, que não vai resolver. O processo de Bolsonaro foi transitado em julgado, já acabou. Nada vai mudar. Inclusive, a votação no Congresso Nacional da anistia, que o Lula já vetou, né? Eles vão derrubar, esses bolsonaristas vão derrubar o veto do Lula, mas aí tem o Supremo, que é o guardião da Constituição. E o Supremo, claro e evidente, que vai manter a prisão do golpista, o chefe da organização, como disse a denúncia da Polícia Federal e do Ministério Público, né, do Procurador-Geral da República. Então não tem jeito, eles fazem isso, gente. Esse auê todo que é para continuar acesa a chama do bolsonarismo no pouco de cérebro que ainda resta na cabeça desses nossos irmãos bolsonaristas. Olhem só, eu já falei aqui que eu não me baseio, eu não dou minha opinião baseado em blogs, não. O que eu vejo na internet, não. O que eu vejo na internet, eu procuro ver se vai dar na imprensa brasileira. Se vai dar na televisão. Se não der na televisão, eu não falo aqui, não. Eu preciso ouvir e ver se procede. O que é que eu estou dizendo? Que teve umas publicações na internet de um maluco de Petrolina, no Ceará, que deixou a família dele, o emprego dele, colocou uma imensa pedra de 25 quilos amarrada no pescoço e veio de pés de Petrolina para a estrada lá onde outros malucos se encontram em Minas Gerais para ir até a Papuda, fazer o que eu não sei. Então, um cara desse, ele não tá normal, gente.
Aliás, o bolsonarismo, ele é uma doença, Só o psiquiátrico que dá cura. Só o psiquiátrico. E isso também, gente, se tornou uma seita virtual. Quem apoia o bolsonarismo e o Bolsonaro, que é o chefe, está numa seita virtual e não consegue perceber. Exatamente porque ele está doente. Se você está numa seita, você está doente, porque seita é um aglomerado de pessoas que estão com problemas mentais. É só você assistir uma série que se chama A Missa da Meia-Noite, que dizem que foi feito essa série na Netflix baseado no bolsonarismo no Brasil. Eu não sei se isso procede, né? Mas é em relação a uma seita de um padre que chega na cidade, transvestido de padre, né? E diz que o anjo não é isso que a gente pensa que é. Uma imagem linda, bonita, não. O anjo tem asas do demônio, que é o demônio em si, o anjo. Aí começa a ter desavença nas famílias, dos que dizem que o anjo é uma pessoa boa e dos que dizem que o anjo é uma pessoa má. Aí vai destruindo as famílias, vão brigando, tem uns e essa seita, ela está se concretizando. A seita virtual dos retardados no Brasil, ela já se concretizou. Quem está dentro não sai e quem está fora não vai entrar, porque você não vai entrar numa seita. É por isso que, juntando os votos da Michele, do Flávio, do Zema, desses golpistas candidatos a presidente, ele dá quase o número de porcentagem da última eleição do Bolsonaro. Podem observar. Podem observar, gente. Podem observar. Eu já falei, o Bolsonaro, hoje não vai dar para ele fazer mais nenhuma perversidade porque ele está preso. Mas eu já falei, a própria deputada federal, ex-deputada Joyce, aquela que disse que ela ia ser o Bolsonaro de saia no Congresso Nacional. Coitada, não sabia o que estava falando. Hoje é totalmente contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo. Ela disse que ela ia ser o Bolsonaro de saia lá na Câmara Federal. Então ela já disse, eu também já falei, que hoje o Bolsonaro ele pode fazer a pior perversidade que ele fazer. Se ele estrupar uma criança recém-nascida, matar, ninguém vai deixar de apoiar o Bolsonaro. Esse pessoal que já apoia, eles vão continuar apoiando, porque na cabeça deles é coisa boa. Na cabeça de um bolsonarista, tudo que é mentira, eles pensam que a cabeça processa como a verdade. E a mentira, eles processam como a verdade. Como a gente está vendo nessa enxurrada de fake news que começou agora em 2022 e 2026 por causa da eleição. Eu falei uma vez que isso ia apressar, aligerar a loucura mental desses bolsonaristas com a inteligência artificial. A última deles foi uma fala do Lula, onde eles fizeram uma montagem junto com a inteligência artificial, onde aparece Lula falando, denegrindo a imagem, sacaneando com os pobres no Brasil. E eles acreditam, e dá até uma pessoa leiga, mas que está bem da cabeça, percebe que o vídeo é falso, que é mentira, mas eles não conseguem perceber, porque isso daí é fabricado para o mundo deles, porque o bolsonarismo ele vive numa bolha, ele vive no mundo deles. Eu tenho amigos bolsonaristas que eles mandam as coisas para mim, gente, que eu não vejo em nenhum canto, nem em rádio, nem em televisão, nem em jornal, em nada. Só eles que têm. É só eles que têm. E o que eles veem na televisão, eles não acreditam. Eles não acreditam. Como a prisão do Bolsonaro, que tem pastor que diz, e pastora, que o Bolsonaro está nos Estados Unidos e mora numa mansão do Trump, que o Bolsonaro não está preso. Como tem pastor e pastora que diz que o Lula está morto, que é um sócio do Lula, que é o presidente do Brasil. E eles acreditam, cara. Como ainda agorinha, um amigo meu mandou uma manifestação, não sei onde é no mundo,
Mas na cabeça dele foi na frente do Banco Master. Isso de noite. Aonde, gente? Aonde que existiu isso? Existiu, mas fora do Brasil. Mas eles pensam e acreditam que é verdade o que o gabinete do ódio, que ainda existe, manda para eles. É o mundo deles. O Brasil tá bem pra caramba, financeiramente, socialmente, mas eles dizem que o Lula está quebrando o Brasil. Que o Lula está quebrando o Brasil. O Brasil virou tão respeitado, né, que o turismo está bombando no Brasil. Tudo está melhorando no Brasil. Até aqui no meu estado, o Amazonas, né, segundo o Instituto não ligado a governo, diz que acabou a classe baixa, hoje tem a classe média e a classe alta. Zona Franca de Manaus nunca lucrou tanto, nunca vendeu tanto quanto agora. E se está vendendo é porque alguém está comprando. E se alguém está comprando, é porque tem dinheiro para comprar. E se alguém está comprando é porque alguém está produzindo. Se alguém está produzindo é porque tem gente empregada. Mas eles, os bolsonaristas, não conseguem ver isso. Não conseguem ver isso. Voltando lá para a tal da peseada, porque tem a bicicletada, tem a motoata, tem a carreata, agora tem o pé. Eles inventam tudo, gente. Gente, eu tenho uns amigos sindicalistas no Ceará e eu converso com eles, como eu tenho em Fortaleza, eu tenho em Pernambuco, eu tenho tudo por aí, eu tenho. Eu ligo para eles, quando eu tenho uns crimes bárbaros, eu ligo para eles, principalmente quando é personalidades que cometeram esse crime. Aí eu pergunto deles, já que eles moram lá na cidade, se o cara é bolsonarista e Lula. Não tem outra, é bolsonarista. É bolsonarista. Então o que eu quero dizer, eu conversando com alguns deles, cara, tem um humorista aqui no Ceará que morava alugado. Hoje ele está com fazenda, com carro importado, o Diaba 4, sabe por quê? O show deles que dava 10 pessoas, está dando 1.000, 2.000, mudaram até de local. De tanta gente que vai para rir de piada em cima desses nossos irmãos bolsonaristas. Eu vou tratar mais com respeito agora, porque se eles estão doentes, nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Ninguém pode denegrir a imagem e ficar tirando sarro de débil mental. Que é isso que esses pessoal são. Aliás, o próprio Bolsonaro chamou para eles de loucos. Quem estava lá em Brasília quebrando na frente do quartel era um bando de loucos. O próprio Bolsonaro chamou. Alguém deixou de apoiar o Bolsonaro? Não, porque a doença não deixa. Porque a doença não deixa. Aí eu também me pergunto, gente, e os familiares desse pessoal, gente? Aquela senhora, me parece até pela fisionomia dela, uma pessoa da classe média ou classe alta, lá na frente da Superintendência da Polícia Federal, dizendo que uma das coisas boas que o Bolsonaro fez foi a água. É, que o Bolsonaro que inventou a água, gente. Vocês já pensaram num negócio desse, cara? O outro vai, coloca pedra no pescoço de 25 anos para ser solidário ao Bolsonaro, que está se cagando para ele. Cara, é lamentável, gente. É lamentável o que está acontecendo com esse pessoal. Volto a dizer, a imprensa ela não vai se prestar a passar essa palhaçada desse Nicolas Ferreira, que eu não sei por que esse cara não está preso. Ah, deixa eu falar para vocês. Isso pode ser uma estratégia, essa caminhada deles pode ser uma estratégia para alguém ainda que vai ser morto, porque é uma estrada perigosíssima lá em Minas Gerais, passam carreta todo segundo, uma atrás da outra, em alta velocidade, carros comuns, normais, e se bater uma pessoa e morrer, sabe o que vai acontecer? Eles vão dizer que foi o Lula que mandou, que foi o PT que mandou. Eu acho que isso é uma armação deles, porque inclusive teve parlamentar que já entrou no Supremo, né, para a Polícia Rodoviária Federal parar isso, porque alguém
está correndo risco de vida. Ou então, ele mesmo, o maluco mesmo, o bolsonarista que está na estrada, se jogar na frente de uma carreta. Porque o bolsonarismo, ele mata e se mata. Então, como já morreu um cara em Curitiba de fome, um microempresário rico morreu de fome, porque ele quis morrer para culpar o governo Lula, para dizerem que no governo Lula as pessoas estão morrendo de fome. Vocês souberam desse caso? Pois é, isso aí quase não passou, mas eu sei. Meus amigos me falaram lá de Curitiba que o cara morreu de fome por causa disso, não quer mais se alimentar. Para dizer que ele morreu de fome porque no Brasil estão morrendo de fome para culpar o governo Lula. Então essa carreata desses caras, essa peseada que é de pesca que estão indo lá em Minas Gerais, pode ser uma estratégia. Algum bolsonarista maluco pode se jogar na frente de uma carreta para culparem o presidente Lula. Eles são capazes de fazer isso.